Ministros do governo se reuniram nesta quinta-feira para falar de medidas que tragam queda do preço dos alimentos. Amanhã tem nova reunião marcada com o presidente Lula. O assunto é o mesmo. Confira na reportagem de Luciana Amaral. Os ministros Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e Carlos Favro, da Agricultura, se reuniram pela manhã com o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, para avaliar soluções à escalada no preço dos alimentos. O grupo responde a um pedido direto do presidente da República, que exigiu foco dos assessores para frear a inflação neste ano. A variação no preço dos alimentos em 2024 chegou a 7,69%. Teixeira afirmou que o governo já descartou uma das possibilidades na prateleira, a possibilidade de flexibilizar o prazo de validade dos produtos, que poderia levar a uma redução marginal nos valores ao consumidor. Até aqui, os assessores de Lula estudam opções que levariam ao aumento da oferta ou à diminuição dos custos da intermediação financeira no varejo. A principal reclamação do setor está na taxa cobrada pelas bandeiras de benefícios trabalhistas, como o Vale Alimentação, medida apoiada pela Fazenda. Tem um espaço ali regulatório que caberia ao Banco Central já pela lei, mas que não foi feito até o término da gestão anterior. Eu penso que há um espaço regulatório que nós pretendemos explorar no curto prazo. Ao sair da reunião, Teixeira confirmou que Lula vai dar a palavra final ao pacote nesta sexta-feira, no encontro na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República em Brasília. A escalada na inflação de alimentos não é uma novidade para os brasileiros, mas a urgência para enfrentar o problema é um indicativo da percepção de fragilidade do governo federal, que já se articula para disputar a eleição presidencial do ano que vem. Ingo, como a gente está tratando de trazer para a audiência a ideia de que a inflação de alimentos é uma composição de vários fatores, qual é que o governo não está entendendo? Eu acho que o efeito colateral da política fiscal inadequada e que trouxe uma grande incerteza ao mercado, aumentando muito rapidamente a questão do câmbio, saindo de 5,70, 5,60, indo até 6,50. A consequência dos juros, que subiram e dão uma indicação que talvez chegamos a 14% da Selic, com 4% de inflação. Isso é um impacto gigantesco na agricultura, sem falar de intempéries na parte climáticos que são naturais dentro da atividade da agricultura. Então, se você tem uma indução a um preço maior lá fora e os insumos a maiores, você tem sim um reflexo interno. Se você tem os juros mais altos, você tem um reflexo interno. Então, não adianta agora o governo querer tabelar, querer fazer compras extemporâneas. Isso são medidas que não dão certo, nós já vimos isso, são catastróficas. Então, a melhor coisa que o governo poderia estar fazendo, e a Thaís até já comentou isso antes, é o Brasil voltar a colocar sua economia novamente nos trilhos, com a possibilidade de você trazer o dólar novamente dentro de uma razoabilidade que está começando a acontecer. Em segundo lugar, a taxa de juros também voltar. Isso dá uma adequação. A agricultura, William, você bem colocou, a revolução da agricultura trouxe ao brasileiro uma redução relativa de seus custos da cesta básica de uma maneira absolutamente convincente. Há muitos anos atrás, a parte da alimentação na população de baixa renda representava 30%, hoje representam menos de 20%, algumas vezes até 15%. Então, mostra-se que isso está nessa direção. Agora, o governo também não atende coisas estruturais, então isso só foi possível através da inovação, da tecnologia, da pesquisa e desenvolvimento. Então, você vê uma Embrapa hoje que está faltando 20 milhões no seu orçamento, não consegue pagar a conta de luz, e isso vai ter seu custo um pouco mais para frente, não é imediato, mas vai ter. Então, o governo precisa entender
que nessa parte da agricultura, essa consequência nefasta que a política dele trouxe, ele não vai resolver no curtíssimo prazo. E não tem como fazer. Muito bom que o Haddad agora viu que na intermediação para o Vale Refeição existe um espaço. Talvez eles achem uma maneira também de estar incentivando financeiramente mais as cooperativas de crédito, as cooperativas operacionais. Não tem possibilidades. Mas isso são elementos que não vão resolver no curto prazo. Thaís. William, a questão da intermediação financeira, ela é interessante. A intermediação financeira no Brasil é cara, é alta e o varejo... Sim, mas é o vilão da vez? Não, não é o vilão da vez. Ela atinge a parcela dos empregados formais, né, daqueles com carteira assinada, daqueles formalizados, ou seja, não é uma coisa que vai atingir a população em geral, os trabalhadores em geral. A maioria dos trabalhadores no Brasil não tem carteira assinada, portanto, é uma política que faz sentido, é uma política da microeconomia. Tudo que você fizer para melhorar a regulação e reduzir custo de intermediação financeira, ok. Mas não tem nada a ver com o preço do alimento em si, porque o preço do alimento, você disse aqui, ele é o resultado de uma conjuntura de fatores. E tem um ponto importante aqui também, o Brasil ele é exportador líquido de alimentos. O Brasil não tem problema de abastecimento de alimentos. O Brasil não tem problema de oferta de alimentos. Há problemas sazonais de oferta por causa da seca. Agora, a pecuária, por exemplo, está vivendo um ciclo do boi no pasto. Isso faz parte da sazonalidade da agricultura. Então, o que está levando mais a inflação do alimento subir é uma questão de demanda muito forte. E aí, portanto, o varejo todo acaba repassando algum custo, aumentando o preço, porque a demanda está muito forte, e o câmbio, essencialmente o câmbio. Daniel, o que o governo vai fazer? William, não dá para a gente deixar o pano de fundo político de lado, porque é isso que explica toda a discussão que está tendo esse sentido de urgência por parte do governo. Para mim, o importante é sublinhar que, num cenário altamente polarizado e num governo já trabalhando no modo reeleição para 2026, o cenário passa a ser muito complicado para esse mesmo governo. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, taxas de juros altas, pouquíssimo espaço orçamentário, as marcas do governo que o governo criou nesse terceiro mandato de Lula, mais voltadas para a classe média baixa, classe C, não pegaram, as pessoas não identificam como marcas do governo, desenrola, acredita, podem até se beneficiar, mas não atribuem ao governo essa percepção de melhora, não dão dividendos ao governo. Então passa a ser muito tentador nesse ambiente para você não perder a classe C, as classes mais baixas, tradicionais bases do Lula, você trabalhar com arranjos duvidosos, com contabilidade criativa, e daí surgem ideias. Por exemplo, hoje foi apresentada uma ideia pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e pela Conab de criar supermercados populares. Isso me lembrou muito, você sabe que eu tenho um apego muito grande pela Argentina, uma época dos governos kirchneristas, mais precisamente de Néstor e Cristina Kirchner, em que se criava a política do para todos. Tinha carne para todos, porco para todos, turismo para todos, chegou a ter futebol para todos, pela estatização dos direitos de transmissão. É mais ou menos isso, quer dizer, você cria uma rede paralela em que você oferta preços populares num esquema diferente, num arranjo duvidoso. A notícia é que a Casa Civil barrou essa ideia do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Conab e pretende ser peremptoriamente contra supermercados populares na reunião de amanhã com o presidente Lula. Lembrando que o Brasil já teve empórios estatais, né? Lá no passado, lá atrás, se não me engano, anos 60, 70, o Ingo deve lembrar mais do que eu, sem estar chamando você de velho, viu, Ingo? Mas o Brasil já teve empórios estatais. Ingo, se as forças digamos assim, que fazem o preço das commodities agrícolas, elas estão em larga medida fora do alcance do governo brasileiro, ou até diria de muitos dos governos, são preços muito condicionados também pela realidade lá fora. O que essas forças indicam para o governo brasileiro hoje em relação ao comportamento dos preços das commodities agrícolas?
Olha, William, o que nós vamos encontrar neste ano, embora a safra seja, em algumas áreas, bastante alentadora, vai ser uma certa constância em relação ao que está acontecendo no mercado mundial. Então, nós não vamos ter, digamos, depreciações muito grandes lá fora, embora a oferta tenha uma vantagem comparativa brasileira nesse momento. Então, o governo já sabe da sua análise que internamente ele não tem muito espaço, como o Daniel colocou, para atuar. Não tem muito espaço. Quer dizer, a não ser que ele faça intervenções. E isso a gente sabe lá de trás, inclusive recentemente com a questão do arroz, que não dá certo. Quer dizer, ele pode ter um alívio imediato, mas daqui a um ano, essa questão estoura no momento exatamente onde o governo não precisaria ter um problema muito grande, ou de abastecimento, ou de preços totalmente desarranjados, ou os preços relativos. Então, não tem outra solução do que realmente encarar de frente essa crise e tentar começar a trazer os juros, que não é dele, a um patamar de razoabilidade. Ele está trabalhando de uma maneira intensa e forte a questão aonde o agro precisa, mas não é de imediato, que, como lhe falei, que é pesquisa e desenvolvimento de um lado, a Embrapa está praticamente em paralisia com essa circunstância, que é um absurdo, né? E você vê as cooperativas de crédito, que são um grande fornecedor hoje de crédito para pequena e média, com uma grande dificuldade. E o que o Daniel comentou do supermercado paralelo, hoje os grandes supermercados têm problemas financeiros em função da alta de juros e da inflação. Eles têm uma dificuldade de repassar a inflação, eles têm uma dificuldade do capital de giro. Então, a cadeia está com problemas, né? Então, o governo precisa começar a encarar a consequência de uma política inadequada que ele está fazendo há algum tempo atrás. Ou ele corrige, ou ele vai ter mais problemas sucessivamente. De 0 a 10, qual é a chance que o governo encare a responsabilidade dele nisso? É pegadinha a pergunta, obviamente, né, Thaís? William... Que é o que o Ingo mencionou pela segunda vez, é o seguinte: o governo precisa entender que ele tem uma responsabilidade no que está acontecendo agora, não só em relação à inflação, mas, como ele acabou de dizer, então toda a cadeia de varejo está sofrendo, está sendo sufocada pela taxa de juros, e, ao mesmo tempo, tem uma demanda muito forte por conta das transferências estatais e do consumo do próprio governo. E aí? William, está fazendo água, né? Antigamente demorava mais para uma política assim aparecer os problemas. Agora está fazendo água rápido. E a inflação, ela a inundação que o governo menos gostaria de enfrentar nesse momento. Vamos lembrar que o próprio presidente Lula, até 2, 3 meses atrás, com a carne já subindo acima de 20%, dizia que não, que a inflação estava sob controle, que a inflação estava um pouquinho acima da meta, enfim. Então, eu acho que a sinalização é de a rota não vai mudar, o governo não vai admitir uma mudança mais radical na condução da política fiscal. Inclusive, politicamente, ele está preso nisso, porque qualquer recuo que implique em redução de transferências, ele vai ter que responder por isso. Então, assim, o fato dele ter exagerado antes tira dele a chance de corrigir agora. Daniel, para encerrar, o que sai dessa reunião amanhã? Olha, o que a gente tem de medidas sugeridas ali por diversas áreas do governo que pode ou não prosperar? Essa história do ticket refeição, alimentação, regular melhor, isso deve sair, deve prosperar. Não dá para imaginar que isso não é uma bala de prata, isso é até mínimo diante da crise no preço dos alimentos que nós estamos vivendo. Não deve sair absolutamente aquela questão da validade, uma flexibilização da validade dos alimentos, a tal da xepa do supermercado, best before. E aí o governo está trabalhando, a questão de subsídios também não deve sair, o governo está trabalhando muito em crédito, diz que quer desconcentração do sistema de abate de carne, seja lá o que isso signifique.
E existe essa discussão também, uma pressão de uma ala do governo, notadamente do PT, no Ministério do Desenvolvimento Agrário e na Conab, de criar uma rede de supermercados populares. Também é verdade que a Casa Civil, dominada pelo PT, está querendo frear isso de qualquer maneira.